Já aconteceu com você? Você tá lá super empenhado em alguma fase ou alguma tarefa do jogo que te causa um fluxo de diversão contínuo e de repente o jogo dá algum tipo de quebra de padrão que diminui um pouco a imersão. Vou dar 2 exemplos só para você entender melhor. O primeiro é o Tetris, que tem um fluxo contínuo, mas vai aumentando a velocidade gradativamente até chegar num ponto que fica humanamente impossível de jogar. Aí a única opção é de a gente quebrar o fluxo e começar de novo com o jogo lento, ou só abandonar o game e ir fazer outra coisa. E aí o fluxo de diversão é completamente arruinado. Outro exemplo são jogos como o Candy Crush, que tem limites de movimentos e um objetivo muito curto para ser alcançado no nível. Quando o jogo começa a ficar divertido, quando ele começa a dar um fluxo de diversão, acabam os movimentos ou o objetivo de pontos é alcançado, e somos cuspidos para fora da fase, sendo que tudo o que a gente queria era um fluxo infinito daquele quebra-cabeça colorido. E tem uma infinidade de outros jogos, além de Tetris e Candy Crush, que tem uma proposta inicial super divertida, mas que a própria jogabilidade quebra o fluxo da diversão. A propósito, eu estou usando esse termo fluxo não é à toa. Um psicólogo húngaro chamado Mihaly, esse nome grande aí que você está vendo na tela, porque eu não sei pronunciar isso. Bom, o próprio psicólogo Mihaly criou a teoria do fluxo, ou flow, que se trata de um processo de concentração consciente e imersão total em alguma atividade e que causa bem-estar. E não é exatamente isso que a maioria dos jogos causam na gente? Um flow enorme, pois ficamos totalmente concentrados e mergulhados numa tarefa, muitas vezes passando horas sem que notemos. E dentro desse flow, podemos ter diversos fiero. Se quer saber sobre o fiero, assiste meu último vídeo que eu vou deixar no card. Pois então, esse flow que os games nos causam muitas vezes é quebrado por culpa da própria jogabilidade, como eu já comentei. Como se fosse uma lombada bem no meio de uma rodovia de alta velocidade. Eu até entendo a intenção de quem criou o jogo de querer criar diversas experiências diferentes nas fases variadas, onde o limite de movimentos ou o limite de pontos seja uma espécie de desafio extra, como um quebra-cabeça que tem um relógio bumbo para explodir. Gera um desafio pra gente, é verdade, mas o problema é quando esse mesmo desafio coloca um pé na frente da sua corrida. Ou você tropeça e cai, ou diminui a velocidade para não se esborrachar no chão. Quando um game quebra o próprio flow, é quase como dar um tiro no pé, você não acha? E o curioso é que exatamente os jogos que eu citei no exemplo, que são o Tetris e o Candy Crush, têm uma aceitação enorme. Eu fico imaginando como seria se eles não quebrassem o flow e tivessem um progresso contínuo. Eu sinceramente adoraria um puzzle estilo Candy Crush sem as limitações do Candy Crush. Inclusive, se você conhece algum, conta nos comentários, porque eu quero muito saber. Os próprios jogos de corrida às vezes podem quebrar esse flow quando alcançamos o ponto de chegada. Afinal, muitas pessoas jogam eles apenas pela sensação de velocidade e não necessariamente pela competição. Nesses casos, o ponto de chegada é como se fosse o fim da diversão. Mas tem sim alguns títulos de corrida que nos presenteiam com a possibilidade de apenas correr sem destino e sem a necessidade de estar numa competição de fato, apenas nos deixando voar pelo asfalto, tipo esse que você está vendo no gameplay. É verdade que todo jogo precisa de um objetivo a ser alcançado e chegar nesse objetivo por si só às vezes quebra o flow. E voltando à comparação do flow nos games com as rodovias de alta velocidade, elas também têm um início e um fim. Até aí tudo bem, mas o meu ponto é o tamanho dessa rodovia, ou o quanto um carro pode rodar em alta velocidade antes de chegar no final. E nesse caso eu não estou falando desse game, é só um exemplo. Em comparação com games que quebram o nosso flow por limitação na jogabilidade, é como se um carro entrasse na pista
e assim que chega na aceleração máxima, o trajeto acaba e ele tem que parar. Você não acharia isso frustrante? Você conhece algum jogo desse jeito, que quebra o seu flow quando estava começando a ficar divertido? Eu acabei de lembrar outro exemplo, que são os MOBAs, como o Heroes of the Storms e League of Legends. Quando o time ou personagem começa a chegar num nível que dá um flow legal na batalha, a partida acaba. Às vezes dá até vontade de enrolar um pouco e não destruir o núcleo adversário tão rápido, de tão legal que tá a composição daquele time naquela partida específica. No fim das contas, o maior segredo por trás do flow é quando encontramos um desafio instigante o suficiente e que esteja dentro das nossas habilidades e que esse fluxo não seja quebrado tão cedo. O segredo do flow é estender ele pelo máximo de tempo possível, de forma que ainda continue interessante e desafiador. Se o desafio ultrapassar nossas habilidades, nos frustramos, como acontece nas fases mais avançadas de Tetris. E se o desafio é muito curto, não permitindo que usemos as nossas habilidades ao máximo, como Candy Crush, a frustração também vem, mas de forma diferente. E o curioso é que essa teoria do fluxo, o flow, vale para todas as coisas da vida, não apenas para os games. Foi muito legal ter você comigo hoje. Eu tô te esperando para jogarmos juntos de novo enquanto a gente reflete sobre algum outro assunto aleatório. Então se inscreve, ativa o sino para não perder o nosso encontro e até a próxima!